Cheguemos aqui de novo com mais uma edição do programa Encontro Marcado. Esse programa hoje é especial porque a gente vai trazer um convidado aí que chegou de fora aqui para assumir uma igreja em Piripiri e está dando muitos frutos e gerando, digamos assim, até uma repercussão, né? Bom, eu sou Michel Aguiar, como vocês já conhecem, o Instrumento da Verdade, um pastor louco por Jesus, e a gente vai apresentar o nosso convidado, o pastor Tiago. Pastor Tiago, bom dia! Bom dia, pastor Michel, bom dia aos nossos convidados que estão nos ouvindo. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui e agradecer também a você por esse convite. Certamente será uma manhã de bênção, de crescimento espiritual em nome de Jesus. Pastor, é o seguinte, só para a gente começar aqui o nosso programa, eu queria que você contasse aí um pouquinho quem é o pastor Tiago, né, para as pessoas aqui que não conhecem. Bom, pastor, eu sou o pastor, como você já falou, da Quadrangular aqui do bairro Prado, Piripiri. Mas, na verdade, eu nasci em Parnaíba e eu vim, com acho que 3 anos, vai fazer 4 anos que eu assumi uma igreja aqui no Piripiri, né? Quadrangular no Prado. E eu nasci lá e vim pra cá e graças a Deus, Deus me deu essa missão. Um pouquinho mais próximo, bem próximo mesmo. Deus me deu essa missão de poder liderar essa igreja, que eu tenho certeza que Deus tem abençoado e tem usado para abençoar muitas vidas em nome de Jesus. Certo. Aí é o seguinte, olha, nós vamos entrar aqui em uma pequena reflexão e logo mais o pastor vai contar mais um pouquinho aí da história dele, mais um pouquinho aí do trabalho que ele está fazendo aqui na cidade de Piripiri. Vamos aqui para a nossa reflexão. Cadê o nosso violão, como é de costume? Tá aqui. Isso mesmo, tá aqui o nosso violão, não pode deixar. Amados, eu queria que vocês abrissem a Bíblia aí, no livro de Salmos, Salmo 32, a gente vai fazer uma leitura rápida do 8 ao 10. É uma reflexão que eu acredito que as pessoas têm que ter ela todo santo dia e precisa. A gente vai ser um pouco mais rápido, como de costume, mas você pode meditar também em casa. O livro de Salmos diz o seguinte: instrui-te, e ensinarei-te o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com meus olhos. Não sejais como um cavalo, nem como uma mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se chegue a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. É interessante esse salmo, a gente estava meditando essa semana, porque é o seguinte, as pessoas se perguntam como é que a gente pode ser guiado por Deus, como é que é esse relacionamento por Deus. E o livro de Salmo fala logo aqui no começo o seguinte, que Deus vai te guiar. Mas também você não pode ser como um cavalo, como uma mula, que não tem entendimento. Como é que é isso exatamente? Olha, eu costumo falar que Deus não trabalha com o gospel de cabresto. Como é que é isso? É duro a gente falar, mas como é que é isso? Deus não manipula as pessoas. Não é porque você aceitou a Jesus que ele vai fazer igual aquele boneco de marionete. Cada passo que você der é ele ali controlando os seus passos. Deus não controla passo de ninguém. Ele te ensina o caminho. Você segue se você quiser. Mas ele também te orienta. Se você seguir por esse caminho, você vai se dar bem. Agora, se você não seguir por esse caminho, não tem como você se dar bem. Não é que Deus vai colocar maldição na vida de seu ninguém. Mas para a gente concluir um exemplo prático, certo? Imagina você, por exemplo, indo numa cidade que você não conhece.
Vamos falar aqui, digamos, do hotel ali do pessoal do Parque Nacional de Sete Cidades. O Parque Nacional de Sete Cidades é muito grande. Para mim, Michel Michel tá indo lá, eu preciso de um guia. Se eu não tiver esse guia, eu vou me perder. Quando eu fui visitar o Parque Nacional de Sete Cidades com a minha tia, deixaram ela ir. A gente lá entramos sem guia, sem nada, mas porque ela já tinha trabalhado lá, porque ela já conhecia os caminhos. Quando você vai com alguém em um determinado lugar e essa pessoa já conhece os caminhos, já conhece ali por onde nós devemos andar, fica muito mais fácil a nossa vida. E é assim que Jesus quer fazer com você que está ouvindo a mensagem, com você que está vendo a gente pelo YouTube na reprise. Ele quer te guiar. Ele vai te ensinar o caminho, você vai fazer a sua parte e ele vai fazer a dele. Ele não vai pegar você pelo braço e vai dizer, olha, você tem que fazer isso e vamos fazer e pronto. Como os nossos pais faziam na época que a gente era criança. Não. Você vai ter que fazer a sua parte também. Então entenda, amado ouvinte, o seguinte. Você tem que andar ali com Jesus. Ele te guiando, te orientando, olha, vai por ali, faça isso, faça aquilo, que aí você vai ter ali uma vida abençoada. Mas se você não ouvir a palavra de Deus, se você não ouvir os ensinamentos de Deus, se você não ouvir Ele te guiando, é impossível você ter uma vida aí abençoada, porque você vai se perder. É como você entrar lá em Sete Cidades e não ter guia. Quem já foi em Sete Cidades sabe que ali é um sol bem quente e não tem água, não tem rio. Então ali é capaz de a gente, se Deus o livre, morrer até de sede. A gente encerra a nossa reflexão e vamos voltar aqui para a entrevista. Isso, meu fundo musical. Pois muito bem, agora a gente está voltando aqui com o pastor Tiago, que já falou aqui pra gente que ele era de Parnaíba. Isso mesmo, Parnaíba. Pastor, conta aqui um pouquinho pra gente, um pouquinho da sua trajetória. Como foi que você aceitou a Jesus? Você nasceu no berço evangélico? Isso, eu nasci já em um lar cristão, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus por isso. Na verdade, eu vim de uma família de pastores, né? Meu pai é pastor, a minha mãe é pastora, a minha avó, que Deus já levou, era cristã, serva de Deus. A minha outra avó também, serva do Senhor. Graças a Deus, a minha família, a maior parte, eles servem a Deus. Então, como toda criança, né, que vê o seu pai fazendo algo e ela começa a imitar, a fazer do mesmo jeito, assim também foi comigo. Eu sempre via meu pai orando, buscando a Deus, pregando, evangelizando. E isso, de certa forma, foi entrando no meu coração e na minha mente. Eu fui começando a imitar isso. E é interessante, pastor Michel, que você perguntando isso, depois de 20 anos, a minha mãe chegou para mim e falou assim, quando você era pequeno, tinha ali 4, 5 anos, você pegava o controle e brincava de culto com as suas irmãs, pegava as cadeiras e dizia assim, eu sou o pastor e vocês são a igreja. E eu começava a brincar de culto, eu não sabia, eu vim descobrir isso depois de 20 anos. Por quê? Depois eu fui entender que, na verdade, era um chamado que Deus tinha me dado. Era um chamado ministerial que não é nós que escolhemos, não foi eu que escolhi, eu vou escolher ser pastor. Não, é o chamado que nos escolhe. A Bíblia diz assim, que não foi nós que escolhemos ao Senhor, mas foi Ele que nos escolheu. Então Deus chamou para a obra, eu simplesmente reagi a isso, falei sim. E graças a Deus estou aqui até hoje, louvo a Deus para a minha família, que é cristã, servos de Deus, e nós estamos continuando a obra do Senhor em nome de Jesus. Mas eu nasci no berço cristão, graças a Deus por isso. Eu vou fazer essa pergunta porque é de costume aqui, mas assim, você nasceu num berço cristão, né? Pelo que eu pude perceber aqui, você tem uma aparência, assim, a gente tem aparência basicamente a mesma idade. Eu até apostaria um pouquinho, que eu acho que você é mais novo que eu. Então, me diga aqui uma coisa. Como é que foi um pouquinho aí da infância? Como é que é a infância de uma pessoa que nasceu num lar cristão,
quando ela entra para uma sociedade onde a maioria não são cristãos. Tem as amizades, a influência. Você sofreu bullying? Sim, assim, Michel, a gente pode, pastor, como a gente pode ver? A Bíblia diz assim, ensina a criança o caminho que ela deve andar. E quando ela for velho, não se desviará dele. Então, pelo fato de eu ter nascido nesse berço cristão, isso me deu muita estrutura espiritual, ensinamento, escola bíblica, comunhão, oração. Isso tudo era como se fosse um treinamento para quando eu estivesse indo na sociedade. Eu procurava obedecer à palavra de Deus, mesmo com a minha adolescência, mesmo com as lutas que qualquer jovem passa, os desejos que qualquer jovem passa, qualquer adolescente passava. Mas eu procurava sempre obedecer à palavra do Senhor. Então eu acredito nisso, que quando nós estamos firmados na palavra de Deus, independente do lugar que nós estamos, ainda que seja em meio de uma sociedade corrupta, ímpia, contra a palavra de Deus, mas se a gente estiver firme na palavra, a gente consegue vencer. A gente consegue perseverar. É o que aconteceu com Noé. Toda a nação ali era o que era pecaminosa. Deus até queria destruir a terra. Deus até falou, Noé, cria uma arca. Mas só Noé, em meio àquela população pecaminosa, mesmo assim ele foi justo, ele buscou ao Senhor. Então eu acredito que a palavra do Senhor, é como você falou, a gente tem que ser guiado. A palavra de Deus, ela sempre me guiou. A palavra do Senhor me guiou, e com o exemplo dos meus pais, as amizades que eu tinha, que geralmente a maioria eram cristãs, e esse envolvimento que eu tinha mais com as coisas de Deus, isso tudo foi contribuindo para que eu pudesse permanecer firme, e graças a Deus, para a glória de Deus, estou aqui até hoje. E é interessante, você contando aí tudo isso, é como realmente dá a entender na história que é como se você tivesse sido assim, moldado por Deus, escolhido por Deus. E aí, você sempre foi da Quadrangular? Sempre foi da Quadrangular. Meus pais são da Quadrangular, e eu nasci já na igreja da Quadrangular. Às vezes até eu brinco, eu não nasci nem no hospital, eu nasci dentro da igreja. Eu brinco desse jeito, porque eu não me lembro da minha vida em outro lugar. Eu não tenho, assim, lembrança de como eu vivi em outro... Porque eu sempre procurava evitar, né? Eu tinha os meus momentos de diversão, tinha os meus amigos, tinha as minhas amigas, tinha aquilo, tudo que um jovem pode passar. Mas sempre eu procurava ir pela palavra do Senhor. Então, eu nasci na Quadrangular, sempre fui da Quadrangular, era membro, depois passei para líder de jovens, ajudei muito meu pai, que era o meu pastor, que ele era o meu pai, ao mesmo tempo era o meu pastor, e as coisas foram acontecendo, né? Deus foi confirmando esse chamado. E eu percebia, pastor Michel, que eu tinha muita vontade de estar na igreja. Eu queria estar na igreja logo. Eu chegava até mais cedo do que os diáconos. Meu pai tinha ele ia num carro com as minhas irmãs, e eu ia na frente de bicicleta. Até os irmãos perguntavam, mas por que o Thiago vai logo? Eu não sabia responder naquele momento. Eu só queria estar na igreja. Só queria estar lá, chegar cedo, estar lá na igreja, ouvir a palavra de Deus, continuar lá. A princípio eu não sabia. Depois, com o tempo, quando o tempo passou, eu comecei a entender, quando eu olhei para trás, eu comecei a entender que tudo isso era o chamado de Deus dentro de mim. Era o chamado de Deus me mostrando por que eu tinha essa vontade de estar na igreja, por que eu tinha essa vontade de estar servindo, por que eu estava ali. Isso tudo começou a ficar claro. Porque tem coisas na nossa vida que a gente não entende agora. A gente vai entender depois. Deus não dá entendimento. Ele só quer que a gente creia. Tem coisas que talvez você está querendo entender, talvez você está me ouvindo. Tem coisas na sua vida que você quer entender o porquê que está acontecendo. Sejam coisas ruins, sejam coisas que estão acontecendo contrárias à tua vontade. Às vezes você não entende, mas Deus não quer que você entenda primeiramente. Deus quer que você creia. Ele não falou para você entender primeiro. Ele falou para você crer. Então eu simplesmente acreditei que eu estava no caminho certo. E depois as coisas começaram a ficar mais claras. É como ele disse para Abraão, né? Abraão, vai. Isso. A Bíblia não conta, mas eu acredito que Abraão deve ter perguntado, para onde? Eu tenho condição de quê? Vai ter o que lá? Vai, só vai. O resto eu te conto quando tu chegar lá. A fé é desse jeito, é Deus falar, sai da tenda. E a gente sair da tenda, ou seja, das nossas vontades, obedecer ao Senhor, isso vai gerar bênção, vitória. A gente tem que confiar no Senhor, até porque a Bíblia diz que nós somos cristãos, a gente vive pelo quê? A gente não vive pelo que a gente vê, a gente vive pela fé.
Se eu quiser viver pela minha própria força, eu não estou sendo um cristão. O cristão, ele vive pela fé. Então, a fé, eu primeiro vou pisar para depois vir o chão. Eu não estou vendo o chão. Eu vou pisar pela fé. É igual o povo de Israel. Eles atravessaram, e quando eles começaram a atravessar, o Mar Vermelho começou a se abrir. Sadraque e Mesaque foram jogados na fornalha, e lá, pela fé, Deus fez o milagre. Então, a gente tem que acreditar no Senhor. Se formos guiados pela palavra, como assim você falou no início, a gente for guiado na palavra, lutas vêm, problemas vêm, mas a gente consegue permanecer até o fim, que é o que a gente mais quer, que é a salvação da nossa alma. Pastor, contando essa história, eu vou ter que mandar um abraço, uma pessoa muito querida minha, talvez até ele conheça, é o pastor Abraão do Ministério Conquistadores, né, lá de Parnaíba. É uma pessoa que eu tenho um grande carinho por ele, né? Eu fiz lá todo o treinamento de célula com ele, eu participei lá do encontro com Deus, né? E a gente tem essa amizade, não só com ele, como outros membros de lá, até hoje, né? Bom, eu queria lhe fazer uma pergunta aqui, baseado no que você está falando. O que você pode dizer, assim, para quem está ouvindo, como é que aquela pessoa descobre o chamado dela? Eu vejo muitas pessoas têm dificuldade em não saber qual o chamado que ela tem. As pessoas acabam entrando em funções na igreja, acabam tentando funções, recebendo cargos que não foi aquilo que Deus tem para ela, né? Não estou dizendo que ela não pode fazer isso. Não estou dizendo que ela não deve, mas como não foi o que Deus planejou para ela, o que acontece? Ela não se realiza. Aquilo ali não acontece de uma maneira mais explosiva, ou então ela não tem sucesso em determinado cargo porque ela está num lugar aonde não era o que Deus queria. Deus dizia, meu filho, vá por aqui, e ela não foi para o outro lado. Como é que a pessoa descobre o chamado dela, já que o seu praticamente foi ali como se fosse o escolhido, descobriu desde pequeno? Assim, pastor, acredito que o chamado ministerial, ele é uma construção. Você não, de repente, hoje eu nasci para ser isso. Hoje eu sou pastor, hoje eu sou pastor, hoje eu nasci. É um processo que Deus vai lhe mostrando. Agora é importante a gente separar algumas coisas. Primeiro, servir a Deus na obra é para todo mundo. Servir ao Senhor, ganhar almas é para todo mundo. A Bíblia diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho, para qualquer pessoa. Independente se ela tem cargo, se ela não tem, se ela aceitou Jesus, ela deve pregar o evangelho. Agora, o chamado ministerial pastoral, aí não é para todos. Tanto é que Deus falou assim, deu um para apóstolos, para doutores, para ministros, para pastores e mestres. O chamado pastoral, ele é específico que Deus chama. Agora, o chamado para servir, para ganhar almas, isso aí é para todos que amam o Senhor. Agora, como é que a gente pode descobrir o nosso chamado? Primeiro, eu tiro por mim. Eu acredito que, como é um processo, a primeira coisa você tem que ver seus dons. O que você ama, o que você tem, qual a sua habilidade, o que você ama fazer. Tem pessoas que elas têm muito essa habilidade de ensinar a palavra, têm uma capacidade de ensinar a palavra. E isso não vem do intelecto dela, não é um conhecimento que ela treinou, sentou em uma faculdade de teologia, simplesmente é um dom de Deus. Então, esse chamado, esse dom, já começa a apontar que possivelmente ela tem algum dom um chamado em relação à palavra. Alguns, Deus usa muito em cura, Deus usa muito em libertação. Então você tem que analisar os seus dons, e você começar a ver também o que as pessoas começam a falar de você. O que as pessoas começam a dizer. Será que tem reconhecimento da igreja que você está, quando você lidera, quando você de repente cuida das crianças, quando você prega, quando você vai liderando ali algum departamento da igreja, quando você é um diácono, diaconisa, um pastor, um presbítero, vai ter esse reconhecimento da igreja, sabe? A igreja, de certa forma, claro que não todos, mas eles vão reconhecer, nossa, essa moça tem alguma coisa dentro dela, eu acho que ela nasceu para ser pastor, eu acho que ela tem chamado para isso. Então você vai buscando ao Senhor também. No caso da minha forma, eu me lembro que eu tinha muita vergonha de pregar a palavra. Assim, como qualquer pessoa. Pregar a palavra, eu tinha muito vergonha, ficava nervoso e tudo. E muito tímido, né? Até hoje eu sou tímido. Eu ficava muito nervoso, muito, assim, aperreado, preocupado.
Mas eu comecei a perceber que as pessoas diziam, não, mas Deus lhe usou dessa forma, Deus usou você dessa forma. Isso não acontece só comigo, eu sei que acontece com muitas pessoas que Deus tem usado, que Deus tem abençoado. Então isso tudo foi se encaixando, uma parte foi se encaixando, o meu amor pela obra, a habilidade que Deus tinha me dado, a família que eu nasci, a minha permanência na palavra, os dons e principalmente buscar o Senhor. A Bíblia diz que Deus, pastor Michel, ele conhece, que o Espírito Santo conhece até as profundezas de Deus. Se o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus, ele conhece qualquer coisa, inclusive o nosso chamado. Então é de joelhos você pedindo para Deus e Deus vai te confirmar. É você entregar na mão de Deus, perguntar para o Senhor e ele vai começar a te dando sabedoria. Vai começar a te dar sabedoria e vai começar a confirmar. Mas é uma jornada, é um processo. Certo. Então, além de Piripiri, você chegou a tomar de conta de outras igrejas? Sim, em Parnaíba eu liderava uma igreja lá, uma pequena congregação. Depois foi construída, ficou uma igreja. E logo depois, como pastor da Quadrangular, eu acho que pastor de maioria das igrejas, eles não tem lugar fixo, né? A gente está em um lugar, depois vai para outro, E Deus falou para mim isso. Ele falou que eu tinha que sair, como fosse para Abraão, sai da tua tenda, né? E eu saí. E graças a Deus estou aqui no Prado, estou muito feliz com a igreja, eu amo a igreja, em nome de Jesus, amo os irmãos. E estamos continuando a obra do Senhor em nome de Jesus. É porque, pastor, é o seguinte, olha, pelo menos é o que eu comento, é o que a gente comenta nas reuniões de pastores com alguns colegas, né? Aproveito que você está aqui para você falar também. As pessoas dizem que Piripiri é muito difícil você pastorear aqui em Piripiri, não é fácil. Então, quando é para colocar um pastor para Piripiri, tipo, na reunião tá lá, olha, quem quer ir para Piripiri? Ninguém levanta a mão. Quem quer ir para Teresina? Todo mundo. Quem quer ir para Pedro II, que é menor? Todo. Inclusive o meu pastor regional, ele é de Pedro II, pastor Raimundo. Ele é de Pedro II. Ele então, é o pastor da região. Somos conterrâneos, sou nascido em Pedro II. Então, quando é para, olha, é Piripiri, ninguém quer. Pode botar a estrutura que for, as pessoas não querem ir para Piripiri. Porque dizem que aqui há uma dificuldade muito grande. Então aí vem a questão. Quando você foi escolhido para Piripiri, quando você chegou aqui, você sentiu essa dificuldade, ou então você diz, não, é por aqui que eu vou? Pastor, eu acredito que dificuldades vão ter em todos os lugares, mas depende muito da mentalidade do pastor, do tipo de fé que ele vai ter, o tipo de renúncia. Porque a gente sabe que para Deus tudo é possível, né? Se Deus quiser renovar uma história no pior lugar que tem, se Ele quiser ganhar almas, restaurar, salvar a família, Ele pode fazer. Mas depende muito da fé do pastor. Agora, se eu tiver certeza que Deus me chamou, eu não vou ficar com a minha mente pensando, aquele lugar é difícil, aquele lugar é daquele jeito, aquele lugar é assim. Porque a Bíblia diz assim, que a seara é grande, mas poucos são o quê? Os trabalhadores. Então, a dificuldade vai ter em todo lugar. Todo lugar você vai ter crise financeira, todo lugar você vai lidar com gente, todo lugar você vai lidar com tipo de necessidade. Depende da fé de cada pessoa, de cada pastor. Mas eu sei que tem lugares que fica difícil em termos, muitas vezes, que os pastores falam, em apoio. Às vezes eles acham que não tem um apoio e tudo. Mas se Deus chamou ele para ali, e se ele buscar o Espírito Santo, se ele buscar a presença de Deus, se Deus chamou, Deus vai abençoar. Depende muito da mentalidade do pastor, porque eu posso sair de um lugar e eu posso dizer, é difícil, é muito difícil. Aí você entra, em um mês, você rompe com aquele lugar. Qual foi a diferença? Deus sabe todas as coisas, você usou sua fé, o Espírito Santo te usou, Ele me tirou dali, me colocou em outro. Depende muito da fé que nós temos no Senhor, é a nossa comunhão com Deus. Agora, eu tenho uma frase de um pastor que ele é muito forte. E ele falou assim, que o problema não está no lugar, o problema está na pessoa. Porque quando nós temos Deus na nossa vida, qualquer lugar nós vamos vencer. Mas depende muito da fé da pessoa, depende muito da fé do pastor, depende muito da mentalidade do pastor. Mas que as coisas estão difíceis para ganhar almas, está em todo lugar.
Assim como tem muitas pessoas que não estão ganhando almas no lugar, tem outros lugares do Brasil que estão tendo almas, estão sendo convertidos ao Senhor. Então depende muito da mentalidade, da fé, da garra do pastor. Aproveitando que a gente tá falando sobre esse assunto, deixa eu mandar um abraço aí para duas pessoas aí, o pastor Paulo, lá do Ceará, e também eu queria mandar um abraço lá pro pastor Eliel, né? Pastor Eliel, ele foi daqui de Piripiri, e fé em Deus, eu acredito que o pastor Eliel vai estar aqui com a gente no programa, né? As agendas aí estamos tentando organizar. E a gente quer trazer aí quero trazer o evento dele, que é o Já, um evento de jovens que é feito lá no Ceará. A gente quer trazer para Piripiri agora no meio do ano, né? Só comentando aqui uma coisa que você falou, é interessante que quando eu estava lá no Ceará, eu estava muito bem, né? Estava muito bem, bem estruturado. E aí eu recebi um chamado de Deus para voltar para Piripiri. Eu sou nascido em Pedro II, mas sou criado aqui em Piripiri. E eu sempre dizia, eu vou não. Eu disse, Senhor, para Piripiri, eu estou muito bem aqui, não me falta nada. Eu já saí de lá porque não tinha, eu vou voltar de lá para quê? Mas sempre é aquela voz ali no meu coração, volta, volta, volta. E até um determinado momento eu acabei voltando, né? Então, vamos lá. Aí é o seguinte, aproveitando você que está vendo a gente aí pela live, né? Você está vendo pela live aí no Facebook, acredito também no Facebook aqui do pastor Tiago. A reprise vai estar disponível aí na próxima sexta-feira. Se você quiser participar aqui da nossa rádio, enviar a sua pergunta ao vivo, pode ficar à vontade que a nossa produção vai receber a pergunta e mandar aqui pra gente, ó. Anota aí o WhatsApp da rádio. Pastor, eu queria que você falasse um pouquinho aí do trabalho da Igreja Quadrangular, porque eu acho interessante que a Igreja Quadrangular, assim, pelo que a gente pesquisou na história, ela não é uma igreja que trabalha 100% com a visão de célula. Ela veio se modificando com o passar do tempo. Até mesmo porque tem alguns pastores já antigos que não trabalham com célula e o ministério ali está funcionando beleza. Porque as pessoas pensam, somente esclarecer, porque as pessoas pensam o seguinte, a igreja trabalha em célula, então tem que acabar com tudo e aí só trabalhar o que diz a célula, né? Todas as igrejas que você passou, elas trabalhavam em célula ou teve alguma dificuldade na implantação dessa visão? Assim, pastor, as células, elas são apenas uma estratégia, uma das estratégias que Deus pode usar. Porque, na verdade, células são um grupo de pessoas que se reúnem em casa, compartilham a palavra, louvor, comunhão, mas não é uma obrigação, não é uma ferramenta obrigatória para o crescimento da igreja. Porque eu acredito que o que cresce a igreja é o Espírito Santo. Dependendo se ele quiser usar a célula, ele pode usar a célula, ele pode usar o evangelismo nas ruas, como a palavra do Senhor diz, a reunião em casa. Então Deus ele tem multiformas de operar pelo Espírito dele. Algumas igrejas, elas têm célula, na nossa, no caso, na que eu pastoreio, no caso, ela tem células, em nome de Jesus, a gente gosta de trabalhar com células, mas eu tenho amigos meus que eles não trabalham com células, porque tudo que a gente faz, sempre a gente tem que lidar com as consequências, né? Tem os problemas, então pode dar algum problema, pode ter alguma coisa que aconteceu em qualquer outra estratégia. Só que sempre a gente vai focar nas coisas boas. Depende muito da igreja, mas não é algo que se você fazer célula, a célula que manda, a célula que faz, não. A célula é apenas algo que vai contribuir para o crescimento do corpo. Porque o nosso corpo, ele tem células. E essas células, elas contribuem para o quê? Para o desenvolvimento e crescimento do nosso corpo. Para manter o nosso corpo, sadio. Do mesmo jeito, a célula na igreja, de maneira simbólica, ela vai contribuir para o corpo. Ela vai ser só mais alguma ferramenta que vai ajudar. Agora, tem igrejas que elas já tem suas estratégias sempre focadas em células, seus grupos todos focados em células, departamento de diaconato focado em célula, departamento de crianças focado em célula. Depende muito ali da
da visão do pastor, do que o pastor pode dar. Mas é apenas uma estratégia. Mas quem realmente faz a obra é o Espírito Santo. Você pode não usar célula nenhuma, você pode não ter um som bom, ou você pode ter um som bom, você pode ter muita gente, pode ter pouca gente, pode ser o que for. Não importa, é o Espírito Santo que vai fazer. Agora, se ele lhe orientar, se ele nos orientar de fazer essa tal estratégia, faz essas células. Se ele orientar, faz dessa forma, então tudo é pela vontade dele, em nome de Jesus. Então quer dizer que, só para quem não conhece, a célula não é digamos assim, uma doutrina que vai destruir toda a estrutura da igreja. Não, porque eu acho que essa pergunta é interessante, porque existem pastores, por que eles não fazem células? Porque eles acham que isso pode ser algo que racha a igreja, entendeu? Mas a pessoa, se ela rachar a igreja, não é por causa da célula, é por causa do coração dela. Se for para ela rachar a igreja, é o que está no coração dela, seja na célula, seja no departamento do diaconato, seja no departamento de jovens, seja no departamento de crianças, seja o que for. Se a pessoa não tiver um bom coração, aí em qualquer lugar que se colocar ela, não vai dar certo. Seja em célula, seja em qual for. Então, não é a questão da célula, mas sim o que está no coração da pessoa, entendeu? Coração daquela pessoa. Então, não em si a célula, mas sim o que está no coração. Se o nosso coração for um coração bom, tudo vai dar certo, Deus vai abençoar. Agora, existe eu chamo de, até desculpa a expressão, traumas ministeriais, que muitos pastores têm. Porque há muito tempo fizeram isso, fizeram aquilo. Mas toda igreja tem problemas. Então, todos os grupos têm problema. Então, a gente tem que permanecer firme. Então, o próprio Jesus estava andando com os discípulos e Judas ali traiu ele. Como é que pode Jesus, o melhor de todos, o mais sábio, o mais santo? Então, depende muito da fé do pastor, dele buscar uma estratégia. Eu acredito, pastor Michel, que Deus, ele é o Deus que ele dá uma visão para cada igreja. O princípio é para todo mundo. Por exemplo, imagina que na sua igreja está crescendo, você orando 3 horas da madrugada com os irmãos. Aí eu vou imitar. O pastor Michel, ele está crescendo, orando 3 horas da madrugada. Eu vou lá e vou orar 3 horas da madrugada com a igreja. Talvez comigo não vai dar certo. Por quê? Porque a visão foi para você. Agora eu tenho que estar em oração com a igreja. Mas talvez não vai ser o mesmo horário, não vai ser a mesma forma. Por quê? Porque foi uma estratégia que Deus deu para você. É uma linhagem que Deus deu para você. Algo que Deus deu para você. E se deu certo para você, não significa que vai dar certo para mim. Eu tenho que buscar em Deus aquilo que vai dar certo, em nome de Jesus. Tem uma mensagem aqui, peraí, deixa eu botar aqui bem que essa mensagem. Ver se consigo ver que essa mensagem. Vamos fazer. Se acalme, a gente vai fazer, como de costume, ele também vai responder aí a questão da pergunta lá. Só que antes, deixa eu falar bem aqui, antes eu tenho que falar aqui da dona Fátima Santos, né, a reflexoterapeuta. Para você que não conhece a reflexoterapia, ela ajuda muito no alinhamento físico e emocional, para você que tem estresse, ansiedade, depressão, dores musculares, má circulação sanguínea, aumenta aí a sua imunidade, ajuda em problemas como a enxaqueca, problemas intestinais e digestivos. Estudos apontam que as técnicas de reflexoterapia estão ganhando cada vez mais espaço na medicina complementar. Olha só o que eu estou falando, medicina complementar. Não vai pensar que a reflexoterapia vai substituir aí o tratamento que você já faz com os médicos. Não, é apenas um complemento. Aí você pode marcar aí a sua sessão pelo WhatsApp 86996463843. A gente trabalha também por conta aí do Salão de Beleza da Senhora Lucélia. O Salão de Beleza da Senhora Lucélia, além de cuidar do seu cabelo, né, cabelo, unha, também vende roupas. Então, se você quiser dar aquela mudança no visual, praticamente aquela mudança física, porque a espiritual é o Espírito Santo, né? Você vai lá no Salão de Beleza da Senhora Lucélia. Ela atende aí pelo 869-9963-4129, é ali no bairro São João. Deixa eu te falar só aqui, mas um último aviso bem rápido é o seguinte: se você aí pensa em trabalhar
o marketing digital da sua empresa, da sua igreja, contrata aí a Agência Setup. A Agência Setup cria estratégias, produz conteúdos envolventes que engajam aí o seu público. Faz gerenciamento de anúncio no Facebook, no Instagram. Nós temos aí também uma estrutura para você que quiser transmitir a sua live, né, de forma profissional, fazer também a sua live shop aí da sua loja, toda a estrutura aí de câmera, computador só esperando por você. Só basta você mandar aí um zap pelo 889-9327-5881, que a gente vai atender Piripiri e região na hora que você chamar. Continuando aqui a questão do nosso assunto, pastor, explica pra gente, assim, como é que nasce uma célula, né? Para quem não entende aí um pouquinho da visão, a célula, como o pastor falou, são pequenos grupos. Isso. Né? São pequenos grupos aí, mas como é que nasce esses pequenos grupos? Seria parecido com aquele evangelismo que a gente faz, que a gente prega em pontos de pregação? É assim, na verdade a célula, a gente deixar bem claro, ela não é algo criado pela cabeça do homem. A gente acredita que a célula, a gente dá o nome de célula, mas na verdade são pequenos grupos, pessoas que se reúnem em casa, como a Bíblia diz. E as pessoas se reuniam em casa, como Paulo fazia, como os apóstolos faziam. Então, o primeiro ponto é esse. Pessoas se reuniam em casa. Só que alguns colocam o nome de células, outros pequenos grupos, ponto de pregação, muitos lá de salvação. Depende muito do nome que você coloca, mas particularmente lá na igreja, como é que a gente faz? Como é que pode nascer uma célula? É um pouco diferente de um ponto de pregação. Não é... Até as cadeiras que a gente coloca, não é uma cadeira, as cadeiras da mesma forma de um culto. Geralmente a gente coloca em uma roda. Geralmente em um culto não tem lanche, né? Mas na célula já tem um lanche. No culto a mensagem é um pouco maior. Já na célula já é um pouco menor. Geralmente em um culto não tem como a pessoa que está ouvindo fazer pergunta ao pregador, ao pastor. Na hora da palavra, ei pastor, eu quero saber, ele não fica perguntando. Mas na célula a gente pode fazer perguntas. Então é um pouco mais, é algo que tem mais comunhão, interação com as pessoas. A gente faz uma roda, escolhe uma pessoa de compromisso, que honra a Deus, que honra a sua igreja, que tem obediência à palavra. E ela começa a liderar pequenos grupos em uma casa. E aí vai acontecendo, vai pregando. Geralmente uma célula é de 40 minutos a 1 hora e tudo, onde tem palavra, louvores, lanche, leva visitantes e prega a palavra. Porque na verdade a célula não é para os cristãos em si, os crentes. A célula é para os ímpios, os que não conhecem a Deus. Os cristãos estão ali, é por isso que célula não enche muita gente. Por quê? Porque não é os crentes, não é um culto. É justamente a estratégia para pegar os ímpios. Por exemplo, imagina que você, graças a Deus, é servo de Deus, mas imagina que você não conhece a Jesus. E eu faço uma célula, aí tem 4 pessoas lá em casa, 4 crentes que são os que lideram, os cabeças. Eu convido você para assistir essa célula. Eu não vou ficar convidando os irmãos que já conhecem a Jesus. Não, eles já conhecem a Jesus. Eu só tenho aqueles que conhecem a Jesus, os meus auxiliares, que a gente chama de líder, vice-líder, que eu não vou entrar em detalhes, senão é muita coisa, mas são aqueles que nos ajudam, resumindo. Isso, que eles nos ajudam. E eu vou convidar os ímpios, os meus amigos que não conhecem a Deus, para ouvir a palavra, para serem abençoados. E lá o Espírito Santo vai agir. É dessa forma. Antes de eu fazer aqui mais uma outra pergunta, deixa eu falar aqui para vocês que logo mais, daqui a pouco, 1 hora, é o programa do pastor Fábio Rocha, a voz que clama aí no deserto. Não perco aí, de vez em quando ele faz sorteio de Bíblia, eu acho que até eu vou ouvir também. Pastor, eu quero participar do sorteio, viu? Ultimamente aí eu fui fazer umas visitas e acabei perdendo minhas 2 Bíblias. Quase que eu ia perdendo na terceira. Então, uma coisa... Mas voltando aqui para o nosso assunto, uma coisa interessante que o pastor falou aqui, que é o seguinte: a célula, né, é para o não crente. Isso. É aí que muitas pessoas se enganam. Porque elas acham que é para os irmãos da igreja. Não. A gente só seleciona alguns irmãos da igreja que vão auxiliar ali os visitantes que chegarão.
agora eu tenho duas perguntas a respeito da célula, né? Lógico, eu gosto da visão de célula, eu trabalho com a visão celular, faz parte aí da minha parte lá na Madureira, mas é bom esclarecer para as pessoas, porque as pessoas têm dúvidas. Você fala célula, eu lembro daquela época eu lembro daquelas épocas da aula de biologia. Você fala célula, eu lembro da biologia, eu lembro da laranja, aqueles pontinhos, né? Mas é isso. Pastor, assim, já que a célula é para o não crente, então vem a questão, vamos supor que está acontecendo uma célula em uma determinada casa. E aí, de repente, acontece uma manifestação nessa casa. E aí, como é que faz? Se manifestar, expulsa. Se tiver os irmãos lá, manifestou, expulsa. Só que geralmente na célula a gente não faz, não é uma corrente de oração de libertação. Essa célula é uma estratégia para mim, por exemplo, imagine você é ímpio, é uma estratégia para me levar você para a igreja. Mas justamente por isso que eu estou perguntando, porque quando a gente cresce ministerialmente, quando a obra de Deus cresce, o inimigo também tem raiva e faz vários obstáculos. Aí vem a questão do seguinte, como é que é o preparo de uma pessoa para assumir uma célula? Como é que acontece como isso? qualquer outro líder que vai assumir uma responsabilidade no Senhor. Por exemplo, qualquer pessoa que vai assumir uma responsabilidade na igreja, seja grande ou pequena, entre aspas, que tudo é importante, ela tem que estar debaixo de oração de consagração. Se ela for um diácono, tem que estar debaixo de consagração e oração. Se ela for um vice, tem que estar debaixo de oração e consagração. Se ela for o porteiro ali, que só fica na porta, ali só ajeitando alguma coisa, debaixo de oração e consagração. Então é o nosso dever como cristãos estar o quê? Debaixo de oração e consagração, independente do cargo ou não. E caso aconteça que manifeste um demônio, ou uma pessoa esteja doente, ou precise de um conselho, Deus vai nos usar, porque não é nós, é Deus que vai nos usar, e a gente vai, pelo poder do Espírito Santo, fazer. Porque pode manifestar em qualquer lugar, você pode estar na rua, na padaria, pode manifestar. Você pode estar no supermercado, pode manifestar uma pessoa doente, chegar para você pedir um conselho, tá chorando, tá em depressão. Então, em qualquer lugar pode acontecer. Então, nós temos que estar o quê? Preparados. É por isso que a Bíblia diz assim, ó, apresenta-te no Senhor como obreiro aprovado. Você não vai se preparar, você já está preparado. Você já tem que estar preparado. Você já foi para a célula, mas você já está debaixo de oração. Você vai para o culto, mas você já está debaixo de oração. Você vai para reunião de jovens, você está debaixo de oração. Você vai para reunião de crianças, você está debaixo de oração. Então, independente da situação, de qual lugar, quem vem, quem seja visitante ou não, nós precisamos estar com o Senhor. E se acontecer uma oportunidade de eles nos usar para curar um enfermo, para expulsar um demônio, para fazer algum milagre, é Ele que vai fazer. Então tem que estar sempre alerta, tem que estar sempre preparado. E outra coisa, se essa pessoa entra manifestada numa célula e o demônio é expulso, melhor ainda. Porque ela foi liberta na célula. Sabe o que ela vai fazer? Na próxima célula vai levar 10, vai levar 20, vai levar a família dela toda. Por quê? Porque foi Deus que operou. Poderia operar em outro lugar? Poderia operar na igreja? Poderia. Aí foi na célula. Pastor, a célula, ela tem, digamos assim, eu não sei se essa seria a palavra correta, mas a célula, ela tem uma liturgia, tipo assim, começa com 3 hinos da harpa, tem que ser assim... Não, cada célula, de primeira a gente tinha, na quadrangular, a gente pensava que tinha uma rotina, não, tem que ser desse jeito, um cronograma exatamente assim, mas muda. Por exemplo, lá na igreja que eu pastoreio, depende muito, tem célula que começa louvando 2 louvores, tem umas que começam louvando 3 louvores, tem umas que só louvam 1, aí faz uma dinâmica, às vezes não tem dinâmica, tem lanche, tem palavra, agora dependendo do que for, sempre tem a palavra do Senhor. Depende muito E a palavra não pode faltar. A palavra e a oração tem que ter. Agora, o lanche é apenas um complemento, né? Só que como Deus ele abençoa até no lanche, o que acontece? As próprias pessoas que estão ali, elas gostam de fazer um lanche. E recebem uma pessoa. E a pessoa se sente bem. Só que é muito mais do que ela está se sentindo bem. Ela pode até estar se sentindo bem, mas na nossa visão, no nosso coração, o que a gente quer? Não quer que ela se sinta bem. Quer que ela seja salva. E aí que começa, se da célula vai para a célula, e da célula a gente consegue levar ela para a igreja, e lá a gente prega palavra, aí sim uma liturgia de culto, palavra, oração, o Espírito Santo vai operar. Então tem pessoas que aceitam Jesus na célula, tem pessoas que aceitam Jesus na igreja, tem pessoas que vão para a célula, depois vão para a igreja e aceitam Jesus, tem pessoas que vão para a igreja primeiro, e depois vão para a célula e aceitam Jesus na célula. Então depende de como o Espírito Santo quer agir.
É interessante isso porque a gente vê, ó, às vezes, uma preocupação em algumas pessoas. Não, tem que ser desse jeito, porque se não for desse jeito, não dá certo. Não. Né? Eu tinha isso no meu coração. Sabe como Deus mudou isso? Eu tava em uma célula em Parnaíba. Aí eu tinha uma irmã que ela era muito abençoada, é abençoada. E eu falava de uma forma, ela fazia de outra. Só que ela não fazia por maldade, é porque era o jeito dela, fazia assim, mas ela obedecia mais do jeito dela. Aí foi o que aconteceu, ela fez e mudou tipo um pouco a rotina, né, que eu tinha passado. Aí eu olhei assim, meu Deus, a irmã mudou a rotina, depois eu vou falar com ela, vou chamar, vou conversar com ela. Só que foi o que aconteceu, naquele momento aceitou Jesus, uma alma. Uma alma aceitou Jesus. Quando eu vi aquela alma aceitando Jesus, isso me tocou, eu disse, não é eu que determino como é que vai ser, é o Espírito Santo. O Espírito Santo que quis fazer daquele jeito. Porque ele não está preso à liturgia de culto. O Espírito Santo pode salvar na hora do devocional, na hora da oração do dízimo, da oferta, na hora de tudo ele pode fazer. Então, é o Espírito Santo que age, é o Espírito Santo que abençoa. Entendi. Pera, deixa eu só colocar aqui um pouquinho mais alto para a gente escutar, porque tem uma pessoa que é cativa do nosso programa, inclusive mora perto ali da Quadrangular, que já mandou um áudio. Opa, você sabe quem é minha produção? Sabe quem é minha produção? É o próprio. Deixa eu botar aqui o áudio aqui dele aqui. Michel, tudo de bom, meu filho? Que Deus abençoe aí, um ótimo programa. Que o Senhor venha usar como sempre está usando. Deus abençoe aí. Você é entrevistada. Estamos juntos, viu? O entrevistado, seu João, o entrevistado. O entrevistado, seu João. Dessa vez que Deus mandou pra gente um entrevistado, né? Deus abençoe você também, se não me engano, acho que a próxima semana a gente vai estar junto aí na Igreja Palavra Viva, acho que é 25, 26 e 27, ali próximo do estádio, né? Bom, agora é o seguinte, a gente falou muito de determinados pontos, já estamos no minuto final do nosso programa. Eu queria tocar num determinado assunto, né? Se o pastor não quiser responder, tudo bem, mas estão sempre me cutucando para a gente fazer aqui a pergunta lá. Pastor Tiago, é o seguinte, a gente vê uma dificuldade, né, muito numa questão assim, na igreja, principalmente a gente que trabalha com jovem, num ponto chamado relacionamento amoroso. É essencial que toda igreja possa trabalhar isso através de grupos, de palestras, porque a gente está vendo jovens se desviando da palavra, jovem procurando coisa no mundo, digamos assim, fora da igreja, na sua igreja lá, na sua igreja, onde você está ali administrando. Eles tem algum trabalho nessa parte da vida sentimental? Na verdade, nós temos os grupos de jovens, né? A gente tem grupo de jovens, que na verdade ontem mesmo eu estava no grupo de jovens da igreja. Então, jovens e adolescentes, né? E o que acontece? Nesse grupo de jovens, o ambiente é um ambiente um pouco mais diferenciado, né? A gente já senta um pouco mais perto, já está mais junto e tudo, e conversa, coloca as cadeiras ali de uma forma diferente. E na palavra, a gente orienta sobre esses temas, sobre qualquer outro tema, porque muitos jovens estão o quê? Na imoralidade, na pornografia, na sensualidade, na impureza, nos relacionamentos, na fornicação, se relacionando antes do casamento. Então, muitos jovens estão assim. Então, no culto de jovens, pela palavra de Deus, a gente aborda temas que podem o quê? Contribuir para que esse jovem possa se libertar disso. E com a ajuda do Espírito Santo, é claro, o Espírito Santo faz a obra. Então, a gente trata isso nos grupos de jovens. Até as crianças, temos os grupos de crianças. Então, as células de criança, a gente trata coisas de criança no grupo de criança. E assim, Deus ele vai abençoando, vai agindo em nome de Jesus. Então, tipo aquela coisa, a pregação nesses grupos, só entender, esse grupo de jovem, ele não é culto não, né? É um culto. Na igreja culto mesmo, não é uma célula. O culto de jovem é um culto. Poder separar a célula do culto de jovem. Não é numa casa, é no culto mesmo, na igreja.
no templo. Que acontece todo final de semana? Ou E é uma geralmente vez todo por mês? sábado. Todo sábado acontece. Em dois sábados, 2 sábados sim, 2 sábados não. Mas geralmente em todo sábado acontece. E então lá não é só pregar sobre salvação, tem uns outros temas também, principalmente nesses jovens, seria isso? Só que assim, o evangelho é completo. Se eu prego sobre Jesus, que vence o pecado, se a pessoa está no pecado, independente se ela está no pecado da fornicação, no pecado da mentira, no pecado do adultério, no pecado, sei lá, de qualquer outra coisa, pecado é pecado. Sim. Só que a gente fala a palavra de Deus e muitas vezes é direcionado a coisas atuais, mas sempre a palavra do Senhor. Porque não existe nenhuma palavra que salva. Não existe nenhum conhecimento, filosofia que eu possa levar. Vamos aqui filosofar sobre a vida dos jovens. Isso não vai salvar ninguém. Agora, a palavra de Deus com sabedoria, para que ela possa ir lá no coração do jovem, naquele assunto, em nome de Jesus. Certo. Então, agora a gente vai, vamos ir para a pergunta lá. Pastor, é o seguinte, nós estamos nos 5 minutos finais aqui do nosso programa. Mas eu ainda posso esticar mais uns 5 minutozinhos, porque eu queria, se possível, se você desse aí uma pequena palavra aí pra gente sobre tipo de assunto, assim, porque nosso programa tem muitos jovens, até mesmo porque o próprio programa é parecido com a célula. De vez em quando acontece erro, acontece coisas fora do comum, já faltou energia aqui também, né? No meio do programa falta energia. Todo lugar mesmo. Né? Mas assim, antes de você fazer essa reflexão bíblica, eu queria que você desse as suas considerações finais, o espaço aqui é aberto para você divulgar aí o que você quiser, né? Aproveite para divulgar os dias de culto lá da igreja, aonde é a igreja, e você poderia dar uma reflexão rápida aí sobre algum tema jovem que você vê que os jovens estão precisando. Porque, tipo assim, quando se fala em palavra, eu vejo em determinadas pessoas, que assim, eles debatem esse tema. Mas a palavra é verdadeira, mas é pesada. Né? É pesada, chega a igreja está cheia com tantas pessoas, tantos jovens, amém. Mas é uma palavra tão pesada, não dizendo que ele está errado, mas tipo aquela coisa... Aí no outro dia não tem mais ninguém. Nem a mulher do próprio pastor vai. Então, dê suas considerações finais e faça uma reflexão para nós aí, se possível. Primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, e você também, pastor. Dizer que hoje é o aniversário da nossa igreja. Hoje, na verdade, foi dia 15 de novembro, aniversário da Quadrangular no Brasil, 71 anos. Mas nós vamos... particularmente lá na igreja, nós vamos fazer a comemoração hoje, viu? A gente vai fazer a comemoração hoje, em nome de Jesus. Eu convido até você que está me ouvindo, se você quiser participar, visitar hoje, participar lá, pode ir, de repente você está afastado, está sem uma igreja, quer voltar para os caminhos do Senhor. Fica aqui o meu convite para você que não tem uma igreja, que está precisando voltar para Cristo. Jesus, Ele ama você, Ele pode abençoar a sua vida. Nós temos culto na terça, 7 horas. Nas quintas são as células, nós temos a célula Abapai, que nós chamamos, a célula Ágape, temos célula de criança no sábado, tem uma célula também lá na Lagoa da Cruz, Porta das Águas. No sábado tem culto de jovens, na sexta tem culto também de cura e libertação, e no domingo o culto da família. E hoje, especialmente hoje, a comemoração do aniversário da nossa igreja. Agora, pastor, em relação aos jovens, eu acredito que uma coisa que eu sempre tive comigo, que era de José. José, ele foi jogar na casa de Potifar e tinha uma mulher, a esposa de Potifar, queria se relacionar com ele. E José era um jovem, cheio do Espírito Santo. E o que ele fez? Ele simplesmente fugiu. Então, um conselho que eu dou para você, fuja dos desejos carnais e procure obedecer à palavra do Senhor. Você fugir, se você obedecer à palavra do Senhor e fugir dos desejos carnais, pode ter certeza que algo maravilhoso para você Deus tem preparado. E quando eu digo maravilhoso, é muito mais do que aqui na terra, porque aqui é passageiro. Mas lá no céu, que é a nossa vida eterna. Então, fuja dos desejos da mocidade, procure obedecer à palavra, viva uma vida santa, que certamente Deus, Ele vai abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Eita! Mas só esclarecendo mais uma coisinha, ainda tem tempo.
O que é esses desejos aí da mocidade, né? A Bíblia fala também, às vezes, do desejo da carne. Sempre quando eu vejo falar desejo da carne, quando eu era criança, eu me lembrava aqui no mercado de Piripiri, aquelas carnes de boi, sabe? Não assimilava na minha cabeça. É o pecado em geral, o pecado dos olhos, ver o que não pode na internet, ver imoralidade na internet, muitos jovens presos na pornografia, na imoralidade, vendo coisas imorais, filmes imorais, sujos. Então é tudo que pode lhe fazer pecar, o que o mundo tem para os jovens hoje. Então é a gente procurar se afastar, porque na verdade o pecado é pecado. Ele só vai mudar ali a aparência, mas as coisas do mundo tudo é pecado. Então é procurar se afastar, é justamente o que eu preguei ontem, é procurar se afastar cada dia dos pecados. Se um celular está me fazendo pecar, se eu estou no Instagram e eu estou vendo que algo está me fazendo pecar, eu tenho que cortar aquilo. O WhatsApp tá me fazendo pecar, corta e reduz o tempo ali no WhatsApp. Ah, mas eu trabalho, eu reduzo o tempo. Tem que ter disciplina, corta. Porque você tem que fazer, uma vez Deus falou isso comigo, quem tolera o pecado vai tolerar o inferno. Se eu ficar tolerando o pecado, é só um pecadinho, tudo bem, não tem problema não. De tanto eu tolerar o pecado, de eu aceitar o pecado, uma hora eu vou receber o inferno. Por quê? Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Então eu tenho que o quê? Eu tenho que cortar o mal pela raiz. Se algo me faz pecar, eu corto. Se uma imagem me faz pecar, eu corto. Se esse relacionamento está te fazendo pecar, meu amigo jovem, você está namorando, está te fazendo pecar, você está se relacionando antes do casamento, está na fornicação, eu te aconselho a consertar a sua vida. Termine esse relacionamento ou então se conserte. Peça perdão para Deus, peça ajuda para o seu pastor, porque se você permanecer assim, você vai para o inferno, você não vai ver o Senhor. Então, procure se afastar daquilo que é pecado. E é simples, o pecado é pecado. Com a ajuda do Espírito Santo, a gente vai sendo abençoado em nome de Jesus. Bom, encerrando aqui o nosso programa, foi aí um prazer imenso aqui estar com o pastor. É uma pena que o programa é curto e a gente fica querendo mais perguntas, porque certos temas precisam ser falado para as pessoas. Pessoas precisam entender um pouco mais sobre o Evangelho. O Evangelho não é só determinada coisa formatada, não. Mas eu acredito que a gente vai ter outras oportunidades, né? Eu vou deixar aqui o convite para você que quiser assistir o programa do pastor Fábio Rocha também, logo após, domingo, 1h, viu? Também, se você quiser ir lá na Igreja Quadrangular, fica ali na avenida, acho que eu chamo ali a Avenida do Prado. Como é que é o nome daquela rua? Embaixatriz Madalena Rezende. É Embaixatriz Madalena Rezende. Né? 395. 395, não tem erro, né? A igreja amarela. É um pouco gigante. Amarela. Tem outra, né? Esse encontro de jovem aí que você... Desculpa, culto de jovem que você falou. Próximo sábado tem? Tem, 7h. Inclusive você que é jovem está me ouvindo e você não tem nenhuma programação, você não é de nenhuma igreja, você quer participar, quer voltar para Cristo, participe do grupo de jovens que nós vamos receber você com muita alegria. Sábado, 7h. De 7 às 8h15, é rápido. De 7 a 8h15, não passa de 8h15. Não. Às vezes até mais cedo. 8h. Certo. Ontem foi até 8h. Ó, aí, jovem, fica aí o convite para você visitar aí a Igreja Quadrangular no bairro Prado. Minha produção é o seguinte, eu vou encerrar, mas aí a gente vai deixar guardado também para ficar lá no finalzinho uma música de um colega nosso de ministério. Eu vou encerrar com essa música e vocês vão ouvir. Até o nosso próximo programa, né, no próximo domingo. Nesse domingo vamos trazer aí uma cantora muito especial. Já confirmou e já estamos aí ajeitando a agenda. E até o próximo. Deus abençoe aí todos vocês.